Eles me disseram: mãe, fica aqui sentada. Voltaremos depois do check-in. Essas foram as últimas palavras que meu filho Rafael me disse, palavras que destruíram meu mundo em 1000 pedaços. Fiquei sentado naquela cadeira fria do aeroporto de Guarulhos por horas, observando famílias se abraçarem, se despedirem e se reunirem, enquanto eu ficava ali sentado como um idiota, esperando por um filho que nunca planejou voltar para mim. 3 horas atrás, eu era a mãe mais feliz do mundo, 42 anos criando Rafael, sonhando com uma viagem em família que finalmente nos uniria. 40 anos trabalhando como costureira, economizando cada centavo, cada ponto costurado, era a promessa de uma vida melhor e de uma família orgulhosa. No entanto, lá estava eu, abandonada, traída. À medida que os minutos se transformavam em horas, meu coração se apertava e perguntas lutavam para me dilacerar: seria realmente um presente? Ou uma mentira cruel? Como o filho que eu cuidei, protegi e pelo qual me sacrifiquei poderia se tornar as mesmas mãos que roubaram meu futuro? Antes de mergulharmos nesta história de traição e força inesperada, conte-nos de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Queremos ouvir a sua história. Agora, acomode-se. Esta é uma jornada de sofrimento, resiliência e a luta para resgatar a dignidade. Antes de começarmos, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Por 67 anos, minha vida foi tranquila, costurada como os vestidos que costurei com minhas próprias mãos. 40 anos de madrugadas, noites longas, cada costura um sacrifício, cada centavo economizado para uma esperança, meu filho, Rafael. O sonho era simples, uma vida da qual ele se orgulhasse. Mas, por trás desse sonho, havia uma solidão que se aprofundava a cada ano que passava desde a morte do meu marido. Uma casa repleta de lembranças, mas vazia de vozes calorosas, exceto pelos telefonemas ocasionais de Rafael e sua esposa, Patrícia. Eu estava acostumada a esconder minha dor atrás de um sorriso, fingindo que tudo estava bem enquanto o mundo seguia em frente sem mim. No entanto, no meu coração, eu me apegava a uma frágil esperança, a de que um dia seríamos uma família novamente. Quando Rafael me convidou para uma viagem a Fernando de Noronha, minha primeira viagem para fora deste país, essa esperança reacendeu como uma chama renovada. Seu sorriso, tão parecido com o do pai, me disse que aquilo era real. Enquanto me vestia com esmero naquela manhã, usando meu melhor vestido verde, senti uma emoção que não sentia há anos. Patrícia tinha sua voz suave, me assegurando que tudo estava resolvido, me incentivando a descansar enquanto eles cuidavam do tedioso check-in. As mãos gentis de Rafael carregavam minha mala rosa como se a comparassem com sua promessa de me proteger. Sorri, sentindo-me abençoada, uma mãe finalmente prestes a compartilhar uma jornada preciosa com seu filho e sua nora. Mas, sob o calor, uma sombra se agitava. Dúvidas que eu enterrava profundamente. Eu havia confiado em Rafael para cuidar de tudo, para nunca me trair. No entanto, uma pontada inquietante me corroía a alma. Será que eu estava errada em acreditar no homem que havia crescido a partir do menino que um dia criei? Enquanto eu descansava na cadeira do aeroporto, observando famílias se reunirem em abraços alegres, meu coração ficou mais pesado. Os minutos se transformaram em horas. Eu observava a multidão com expectativa, agarrando-me às suas silhuetas a cada segundo que passava. Minhas ligações não foram atendidas, minhas mensagens não foram lidas, pois pareciam desaparecer do meu alcance. A dor silenciosa se transformou numa pontada lancinante de traição, 4 horas esperando por uma família que não voltaria. Entre a Estela, uma mulher de olhos cansados, mas de uma compaixão feroz. Sua presença foi inesperada, um bálsamo para o meu espírito abatido. Com mãos calmas e voz firme, ela perguntou meu nome, ouviu minha história fragmentada e se recusou a me deixar invisível. Enquanto eu compartilhava meus medos e minhas esperanças se desfaziam, ela se posicionou ao meu lado. Agora, eu não era apenas uma mãe solitária abandonada em um aeroporto. Eu era uma mulher cuja dor era reconhecida, cuja história importava. Junto com Estela, este dia surpreendente marcou o início de um acerto de contas, uma jornada do sofrimento silencioso à autodescoberta intensa. Mas isso é só o começo. Porque o que se seguiu foi uma revelação, uma traição mais amarga que o abandono, uma que abalou não só o meu coração, mas também os meus próprios alicerces.
Junte-se a mim enquanto desvendo a verdade, pedaço por pedaço doloroso, e encontro forças para resgatar a minha vida e a minha dignidade. O ar estava pesado com o zumbido dos viajantes, os anúncios serpenteando pelos terminais em português e inglês. Mas, no meio da multidão agitada, eu estava imóvel em uma cadeira rígida e inflexível. Horas se passaram, mas meu filho e minha nora não estavam em lugar nenhum. Agarrei minha bolsa surrada com força, a mala rosa ainda ao meu lado, uma testemunha silenciosa da promessa feita e logo quebrada. Naqueles primeiros momentos depois que eles saíram para fazer o check-in, meu coração palpitou de expectativa. Eu era a mãe do momento mais feliz imaginável. Em breve, estaríamos juntos em uma viagem que simbolizaria tudo pelo que eu já havia me sacrificado. No entanto, à medida que os minutos se transformavam em uma hora insuportável, a agitação se transformou em uma dor desesperada. Meus olhos se voltaram repetidamente para o balcão de check-in, na esperança de vislumbrar as figuras familiares de Rafael e Patrícia. Em vez disso, me deparei com um mar de estranhos, cada um com suas histórias, suas jornadas, nenhuma das quais me incluía. Forcei um sorriso cada vez que um casal mais velho passava, imaginando que em breve seria nossa vez de compartilhar tanto calor, de criar memórias juntos. Mas o vazio interior se apertou, corroendo minha alma. Depois de 2 horas, minhas pernas estavam dormentes e meu estômago se contorcia com uma dor surda e persistente. Levantando-me da cadeira pela primeira vez, aproximei-me do balcão da companhia aérea, procurando-os freneticamente. A mulher atrás do balcão, com os olhos indiferentes fixos na tela, mal registrou minhas palavras. Você viu um rapaz e uma moça passarem por aqui recentemente? Rafael Silva e Patrícia Sousa? Minha voz estava rouca, minha esperança frágil. A resposta foi vaga, um dar de ombros desdenhoso e burocrático. Meus dedos trêmulos agarraram o meu celular, o aparelho que estivera silencioso, zombando dos meus apelos. Ligando para Rafael, a mensagem de voz animada contrastava cruelmente com a tempestade que rugia dentro de mim. Minhas mensagens ficaram sem resposta, minha ansiedade se aprofundou. Foi naquele momento, sentado sozinho em meio ao constante fluxo e refluxo de reencontros alegres e despedidas apressadas, que a compreensão me atingiu com a força de um trovão. Eles não tinham ido fazer o check-in como prometeram. Tinham fugido, sem mim, sem olhar para trás, levando consigo não apenas a viagem, mas também a confiança que eu havia costurado como fios ao longo da minha vida. Meus soluços se libertaram depois de anos segurando-os, a dor aguda da traição esculpindo linhas profundas em meu rosto. Nesse momento, uma voz suave perturbou o meu desespero. Stella, uma mulher que parecia personificar força e empatia, sentou-se ao meu lado. Sua presença era uma tábua de salvação, um lembrete de que, mesmo no abandono, a compaixão pode encontrar um caminho através da escuridão. Ela não pediu explicações. Simplesmente entendeu o peso esmagador que eu carregava. Juntos, começamos a reconstruir as fraturas daquele dia. Além da ausência física, havia uma ausência mais profunda e dolorosa, uma ruptura no amor e na lealdade. Em meio a esse tormento, memórias emergiram. Rafael, quando criança, com suas mãozinhas agarradas ao meu vestido em seu primeiro dia de aula, seus sonhos outrora tão puros e imaculados. O homem à minha frente havia se transformado em um estranho que prometia segurança, mas me entregava à traição. Enquanto eu me debatia com a dura verdade, a voz calma de Stella ofereceu uma faísca tênue, uma promessa de me ajudar a navegar naquela tempestade. Mas, mesmo com a esperança vacilando, a dor da perda ecoava implacavelmente, cada tic-tac do relógio do aeroporto marcava o tempo perdido, o amor desfeito. A história que se desenrola não termina aqui. Porque o abandono no aeroporto foi apenas o primeiro golpe de uma traição ainda mais profunda, uma traição que me forçaria a confrontar não apenas as fraturas na minha família, mas também a força que eu nunca soube que possuía. Enquanto as lágrimas caíam, embaçando minha visão, mãos trêmulas abriram o aplicativo bancário do meu celular antigo. A única conexão que eu ainda tinha com a vida que construí com minhas economias suadas. Meu coração batia forte enquanto eu percorria uma ladainha de transferências, e uma onda de fria descrença me atingiu. 480 mil reais sumiram. Desapareceram. Roubados em atos frios e deliberados, disfarçados de emergências familiares.
Cada saque parecia uma traição mais profunda do que qualquer ferida. 50.000 para hotéis de luxo, 30.000 para dias de spa, 40.000 para voos de primeira classe, milhares a mais para passeios exclusivos e maratonas de compras. Meu dinheiro, o trabalho da minha vida, doado à indulgência irresponsável. Fiquei paralisada, o peso da traição deles me pressionando como uma tempestade. Não apenas os ladrões, mas meu próprio filho e minha nora, pessoas que eu havia acolhido, amado e confiado para cuidar de mim na minha velhice. O homem que eu criei, a criança que criei, agora o predador que havia esvaziado ninho sem pensar duas vezes. Ao meu lado, a presença de Stella acalmava o âmago trêmulo do meu ser. Silenciosa, mas implacável, ela me ajudou a peneirar a verdade insuportável, lembrando-me de que aquilo não era apenas um roubo de dinheiro, mas um roubo de fé e família. Em meio à ruína, um fogo se acendeu dentro de mim, uma raiva fria e cortante, mas também uma força desesperada. De repente, surgiu um lampejo de esperança, uma poupança escondida que eles desconheciam ainda com 30.000 reais. O suficiente para me manter à tona, mas dolorosamente insuficiente para repor o que havia perdido, ainda assim, um símbolo da minha garra e visão. Stella insistiu que agíssemos imediatamente, transferindo o último resquício de segurança para uma nova conta não divulgada, bloqueando todo o acesso e iniciando a luta para recuperar o que foi levado. Não se tratava mais de ser vítima. Tratava-se de nos levantar quando tudo parecia perdido. Minha mente percorreu memórias, os olhares furtivos de Patrícia, as perguntas constrangedoras de Rafael sobre quanto eu havia economizado, suas conversas discretas a portas fechadas. Há quanto tempo eles planejavam isso? Há quanto tempo me consideravam uma tola, um obstáculo aos seus desejos? Ao lado de Stella, abracei uma compreensão crescente. Essa traição, essa devastação, era o cadinho que forjaria um novo eu, uma mulher não mais definida pela confiança, mas pela vontade feroz de proteger sua dignidade e reconstruir sua vida em seus próprios termos. Sentada no escritório estéril do aeroporto, com as mãos trêmulas, mas determinada, percebi que não se tratava mais apenas de perda, tratava-se de retomar o controle, de me levantar e fazê-los entender que a traição tem um preço. A dor era intensa, mas por baixo dela se escondia uma fúria silenciosa, uma força que eu nunca soube que possuía. Ao lado de Stella, minha aliada inesperada, um plano tomou forma, calculado, deliberado e profundamente pessoal. Enquanto Stella discava seus contatos, eu olhava pela janela para a multidão inquieta, sentindo o peso de cada momento passado esperando sozinha, abandonada. Sua voz era firme, repleta da experiência das batalhas travadas por inúmeras mulheres como eu, mulheres traídas e subestimadas. Nós as rastrearemos, disse ela, rastrearemos cada transação, monitoraremos cada passo que derem com o seu dinheiro. Imaginei-os, Rafael e Patrícia, vivendo luxo roubado, a grandiosidade de uma suíte presidencial, o tilintar de taças de champanhe em um restaurante francês com vista para o mar, o riso acima do suave bater das ondas. No entanto, eu sabia que o banquete deles logo soaria vazio e sua confiança seria corroída pelas sombras das consequências. As opções estavam diante de nós. Poderíamos deixar os bancos cuidarem disso, passivos e distantes. Ou poderíamos atacar mais perto, ligando para o hotel e nos apresentando não como vítimas, mas como forças implacáveis que eles precisam enfrentar. A ideia me fez tremer, não de medo, mas de poder surgindo. Então veio a estratégia que abracei com determinação trêmula, justiça psicológica. Anonimamente, bilhetes chegavam à suíte deles, lembretes arrepiantes de que suas ações haviam sido vistas, de que sombras espreitavam no paraíso. Mensagens criadas não para sussurrar, mas para gritar: mães não são tão ingênuas quanto você pensa. Nós sabemos. Nós nos lembramos. As palavras queimavam dentro de mim, misturando a cicatriz da traição com o aço recém-descoberto. Essas mensagens corroeriam sua paz, dissolveriam sua bravata, deixando-os tão vulneráveis quanto eu estivera naquela manhã solitária. Mas isso era mais do que vingança, era uma declaração. Eu me recusava a ser uma velha derrotada, abandonada e silenciada. Eu estava me erguendo, feroz e inflexível. Quando Stella me passou o telefone para confrontar Rafael, senti uma onda elétrica e crua. O homem que me abandonara agora recebia minha voz com choque e medo.
Falei calmamente, mas cada palavra carregava o peso de décadas, os sacrifícios, o amor transformado em roubo. Suas desculpas esfarrapadas mal mascaravam a verdade. O desespero deles era palpável, mas minha determinação também. Eu disse a eles que experimentariam o abandono como eu, despojados de recursos, abandonados à própria sorte na incerteza e no desamparo. Uma risada amarga escapou de mim, nascida não da crueldade, mas da força recuperada. Eles precisavam entender, aquele não era mais o mundo deles para controlar. E quando encerrei a ligação, uma onda de adrenalina percorreu meu corpo, eu não era mais uma presa. Eu era uma força. O sol nascia suavemente sobre as montanhas de Petrópolis, lançando uma luz dourada sobre uma casa que não era mais oca, mas transbordava de uma paz conquistada com muito esforço. Sentei-me na varanda com uma xícara de café aquecendo minhas mãos, um sorriso discreto brincando nos cantos dos meus lábios. Este era o meu santuário. Não mais um lugar de perda, mas um símbolo de resiliência e liberdade recém-descoberta. A jornada até aquele momento havia sido brutal. A traição havia rompido os frágeis laços que eu antes chamava de família, e a ferida era profunda, tão profunda que ameaçava consumir cada parte de mim. No entanto, em meio àquela escuridão, uma semente de força havia criado raízes, uma vontade feroz e inabalável de resgatar minha vida, minha identidade e minha dignidade. Stella, minha companheira inabalável desde aquele dia terrível no aeroporto, trouxe luz às sombras. Mais do que uma ajudadora, ela se tornou minha irmã de armas, oferecendo apoio inabalável e um propósito compartilhado. Juntas, transformamos dor em poder, desespero em ação. Com o dinheiro que recuperei, conquistado com muito esforço e devolvido pelas mãos relutantes de Rafael e Patrícia, comprei esta modesta casa. Não era grandiosa, nem um monumento de luxo, mas era minha, construída sobre os alicerces do respeito próprio e da determinação cuidadosa. Cada tijolo, cada pincelada de tinta naquelas paredes ecoava uma promessa, eu viveria de acordo com meus próprios termos. A arte tornou-se meu refúgio e minha voz. Sob a orientação paciente de Valentim, um artista aposentado cujos olhos viam potencial onde outros viam apenas idade, derramei minha alma nas telas. Cada pincelada era uma jornada da amargura em direção à beleza, uma declaração de que minha história, minha verdade, era digna de ser expressa. E além dos muros do meu lar, encontrei um propósito em ajudar os outros, sendo voluntária em abrigos para mulheres vítimas de violência e traição. Minhas cicatrizes, embora profundamente marcadas, tornaram-se uma ponte para aquelas perdidas na escuridão. Compreendi sua dor, sua confusão e ofereci não apenas empatia, mas também um testemunho da possibilidade de cura e reinvenção. O relacionamento com Rafael e Patrícia continuava complicado, visitas cuidadosamente calculadas, limites firmemente traçados. Seus pedidos de desculpas frequentemente se misturavam a lágrimas e promessas vazias, mas eu havia aprendido a proteger meu coração da manipulação. Eu não os via mais como minha única família, mas como indivíduos responsáveis pelo respeito que eu inspirava. Aurora, minha cunhada, tornou-se uma amiga querida, uma testemunha da minha transformação, elogiando minha coragem de renascer das cinzas que um dia ameaçaram me enterrar. Nossa amizade, inesperada e duradoura, foi um lembrete de que família não é apenas laços de sangue, mas sim os laços que escolhemos e cultivamos. Quando Rafael ligou recentemente com a notícia da chegada de uma neta, uma menina chamada Hope, senti uma pontada de otimismo cauteloso. Mas os termos eram claros, qualquer reencontro, qualquer conexão, aconteceria sob minhas regras, no meu ritmo. Os meses que se seguiram foram repletos de passos cautelosos, vozes hesitantes e a difícil dança da reconstrução de laços rompidos. Meu lar, antes um lugar de solidão e dor, tornou-se um espaço onde novas regras foram estabelecidas de forma silenciosa, mas firme, limites nascidos da traição, mas inspirados por um desejo feroz de autopreservação. As visitas de Rafael e Patrícia eram esporádicas, medidas pelo tic-tac do relógio e pelos limites tácitos. Chegavam com pedidos de desculpas embrulhados em lágrimas e pedidos de perdão, mas eu não era mais a mulher que se entregava sem esforço. Eu havia aprendido que o amor por si só não cura feridas causadas pela mentira e a confiança deve ser conquistada, não exigida. Aurora, minha cunhada, assumiu um novo papel, uma confidente que compreendia a complexa teia de emoções que se desenrolava dentro de mim.
Sua presença constante era um bálsamo, oferecendo perspectiva e me lembrando de que família é mais do que sangue, é respeito, responsabilidade e crescimento compartilhado. Cada encontro testava o frágil equilíbrio entre compaixão e cautela. Os pedidos dramáticos de Patrícia se chocavam com o remorso contido de Rafael, ambos lutando contra o peso da culpa e as consequências de suas escolhas. Mantive minha posição, com a voz calma, porém resoluta, insistindo que qualquer conexão futura seguiria meus termos, sem manipulações, sem tolerância a velhos padrões. Isso era mais do que um limite, era o meu manifesto. Eu estava reivindicando a autonomia não apenas sobre minhas finanças, mas também sobre meu coração. A promessa de reconciliação não era algo garantido, mas uma possibilidade de ser conquistada lentamente, guardada pelas cicatrizes da experiência. No entanto, em meio a essas tensões, um surpreendente fio de cura surgiu. A notícia de uma neta chamada Hope despertou um complexo coquetel de emoções, a própria esperança tingida de cautela. Acolhi essa nova vida de braços abertos, mas seguindo meu próprio ritmo, consciente de que o amor deve coexistir com a força. Essas dinâmicas em evolução remodelaram minha compreensão de família, não perfeita, muitas vezes dolorosa, mas real e resiliente. Eu estava aprendendo a proteger minha paz, ao mesmo tempo em que dava espaço para mudanças, um equilíbrio delicado entre apegar-se e deixar ir.